Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu queria falar para vocês hoje sobre o canal do Telegram. A gente tá com um link lá na bio. Se você clicar lá, você vai ver lá canal VIP. Muitas pessoas estão me perguntando como é que a gente faz para saber as notícias sempre das lives, das campanhas, e tudo mais. Eu falei para vocês se inscreverem no canal VIP, que a gente sempre tem notícias e também tem fazer uns resuminhos. Eu vou fazer amanhã um resuminho da semana para que a gente possa ir desenvolvendo e não esquecendo, né, dos tópicos principais. Hoje foi muito engraçado porque eu estava aqui estudando sobre intuição e percepção, intuição, percepção, intuição e percepção. E as diferenças são poucas, mas são interessantes. E a gente, quando tá colocando um tema, igual hoje o nosso tema é comodismo, vencer o comodismo com a percepção, não é comodismo contra a percepção, né? Porque o contrário de comodismo é trabalho, é ação. O contrário de comodismo, do cômodo é algo que tem ação, que tem atividade, é o que age. Mas a gente está trabalhando formas importantes de combater algumas coisas. Então, a gente quer trabalhar hoje o comodismo no sentido de você olhar para aquilo que você se acomoda e o porquê que você se acomoda. Ah, eu me acomodo porque eu sou preguiçoso? Nem sempre, a maioria das vezes não. Ah, eu me acomodo porque eu sou imaturo? Não acho. Ah, eu me acomodo porque eu tenho medos? Sim. Ah, eu me acomodo porque eu fujo de algumas situações? Sim. Isso pode ser consciente ou inconsciente? Sim. Então a gente vai mesmo fugindo de algumas situações, mas não é porque a gente só não quer enfrentar, não é que a gente não quer enfrentar, é porque a gente tem alguma dificuldade de enfrentar. Ou porque nos dói, ou porque nos afasta, ou porque faz a gente ter que criar um raciocínio, ou porque faz a gente ter que gastar energia com aquilo. Então tem situações que a gente não se acomoda porque a gente acha legal se acomodar. Ai, me acomodei porque eu acho legal se acomodar. Não. Às vezes você se acomoda porque você realmente olha e fala, meu, quer saber? Tô acomodado. Tô acomodado, não quero mais saber, vou deixar pra semana que vem, vou deixar pra próxima vez, sabe aquela coisa assim? Vou falar disso amanhã. Então existem formas e formas de comodismo. E a percepção é uma das formas de você combater o comodismo. Você começa a perceber, e através de começar a perceber, a deixar entrar alguns conhecimentos, algumas estratégias de maturidade no teu interior, você vai começando a ser trabalhado no teu interior. Então, vamos falar um pouquinho sobre o comodismo. Eu separei 4 situações aqui de comodismo que são muito legais. Eu estava conversando com a Silvia agora há pouco, ela estava falando que ela fez o reorganizando e que ela tá fazendo uma agenda e controlando muito melhor o tempo dela. É uma grande verdade isso. Mas isso precisa ser um trabalho emocional só. Não pode ser, você não vai controlar a tua agenda só porque você acha legal. Para você ter efetividade nas coisas, você vai conseguir controlar a partir de situações práticas, né? De decisões práticas. Então vamos falar um pouquinho sobre comodismo. O que é comodismo? Pensa comigo. O que é estar acomodado? O que é estar num lugar de conforto? O que é comodismo? Pensa, raciocina. É fuga? Sim. Quando eu estou acomodado, eu estou fugindo de alguma coisa. Quando eu estou acomodado, eu estou fugindo de entender, ou de ser, ou de fazer. Certo? Então, eu estou fugindo de entender, coloque aí, pode anotar junto para ver se dá tempo de você anotar. De ser ou de fazer. Estou fugindo. Posso não assumir que eu estou fugindo. Dificilmente você vai assumir que você está acomodado numa situação. Dificilmente. Por quê? Porque você não enxerga a maioria das vezes. Então, a situação tá ali e, no fundo, você tá dando desculpas, você tá adiando. E aí, por quê? Então vamos falar de em que situações a gente se acomoda? A primeira situação que a gente se acomoda com as dificuldades. Aquilo que é difícil pra mim. Muitas vezes o que é difícil pra mim pode não ser difícil pra Tatiana, pra Joana, pra Maria, pra Marli, pra Ana. Mas é difícil para a Amanda.
Aquilo que é difícil, eu tenho a tendência a me acomodar e a fugir. Por quê? Porque é mais fácil do que resolver. Fugir sempre é mais fácil, só que nunca vai ter um resultado efetivo, tá? Então lembre-se, eu posso fugir, eu posso ter um resultado naquele momento, mas eu não vou ter um resultado efetivo se eu fugir. Então, do que eu fujo? Eu fujo, número 1, eu fujo das dificuldades. Porque aquilo que é difícil, eu tenho que aprender a enfrentar. Aquilo que é difícil, eu tenho que aprender a fazer. Aquilo que é difícil, eu tenho que pesquisar, eu tenho que memorizar, eu tenho que entender, eu tenho que voltar lá atrás, eu tenho que saber onde começou, quando que vai terminar. Ou seja, gasta energia. Tudo que gasta energia, a gente tende a fugir. O ser humano tende a se acomodar nas situações. Isso que eu vou falar pra você é natural, não é só com você que acontece, nem só comigo. Eu fujo das dificuldades. A segunda coisa que eu fujo é das responsabilidades. Eu gosto muito dessa palavra. A gente tende a fugir das responsabilidades. Por quê? Porque você é irresponsável? Não. Porque muitas responsabilidades existem também muita energia, exige você raciocinar muito, exige você ter que resolver, exige você ter que tomar decisões. Responsabilidades tratam-se de tomar decisões, tá? Então, se eu tenho que tomar muitas decisões, tem momentos da minha vida que eu fujo, ou porque eu não sei, ou porque eu não entendo, ou porque eu não tô com vontade, ou porque eu tô desgastado, ou porque eu tô cansado. Mas muitas vezes nós fugimos das responsabilidades, em assumir, em falar isso aqui é responsabilidade minha e eu vou resolver. Ai, que coisa chata, que assunto chato, né, esse? Hoje eu vou vencer essa dificuldade. Hoje eu vou resolver esse assunto. E eu tenho que disponibilizar energia para resolver. Então, muitas vezes nós nos acomodamos com as responsabilidades. Ah, a senhora faz isso? Eu faço, claro, como todo ser humano. Tem que meditar para vigiar. Terceira coisa, você vai tender a fugir dos conflitos. Não, no meu caso não, a senhora tá enganada, eu vou pra cima. Também não é o que vai trazer resultado ou efeito. Em geral, a gente tenta resolver as coisas e fugir dos conflitos. Que coisa chata, né? Eu quero olhar para essa situação e eu gostaria de sentar, conversar e resolver, mas acontece que é um conflito. Você pensa uma coisa e a pessoa pensa outra. Você quer uma coisa e a pessoa quer outra. E você quer fugir do conflito. E a gente foge do conflito, mas acontece que o conflito, algumas vezes, ele é necessário. Por quê? Porque para poder limpar algumas situações, precisa ter o conflito para se resolver. E o conflito não é briga, gente. Conflito não é gritaria. Conflito não é desequilíbrio. Conflito é, olha, nós temos essa situação aqui para resolver. E vamos dar um exemplo, né? Eu peguei isso aqui em cima da sua mesa. Eu não entendi. A gente pode conversar sobre isso? Isso é um conflito. Porque a outra pessoa pensa, age ou sente diferente de você. E aí você tá lá no confronto, né? E aí você fala, no conflito, perdão. E aí você fala, agora vou ter que resolver, vai ter que entrar o atrito, e não é uma briga, é um atrito para poder chegar num ponto comum de solução. Então a gente se acomoda porque a gente não gosta de conflito. E em quarto lugar, nós nos acomodamos porque nós não gostamos de confronto. O conflito, ele tá mais no teu interior. Ai, meu Deus, será que eu faço isso ou aquilo? Ai, será que eu faço isso aqui de tarde ou de manhã? Ai, como é que eu vou organizar isso daqui? É mais Amanda com Amanda no conflito. Eu tenho um conflito interior com situações que eu vejo ao meu redor e que eu acho que tem que ser de um jeito e elas são de outro. Isso é mais conflito. Agora, confronto é com outra pessoa. É tecnicamente com outra pessoa, tá? Então, você vai olhar e você vai falar, meu Deus, e agora? Vai ter que entrar no confronto? Vai. Só que eu tenho que ter estratégia para o confronto. E o confronto eu sempre começo... Como é que eu começo resolvendo o confronto? A senhora sabe resolver confronto? Sei. Começa sempre elogiando, tá? Se você quiser afofar a terra, não comece jogando concreto na terra e pisando em cima dele.
você tem que entrar no confronto, aquilo se faz necessário para resolver um problema. Então lembre-se, comece elogiando, começa mostrando que é bom, em tudo, viu, gente? Desde o filho pequeno até marido, até o patrão, até o chefe, até o cliente, até o vizinho. Quando a gente começa, oi, tudo bem? Nossa, eu tava vendo aquilo que você fez, que legal. E tudo. Mas quando você começa estrategicamente pelo elogio, você traz a pessoa para você e o cérebro da pessoa começa a se preparar para receber a paulada. Sabe como é que é? Agora eu vou falar para você que você tem parado meu carro em cima da calçada e ela quebrou e eu quero que você pague. Olha, confronto de vizinho é barato, né? Só que eu posso falar mil coisas antes, falar do prato da semana, falar do que comeu no domingo, então o confronto, ele começa a ser resolvido quando você prepara esse terreno aí. Prepara esse terreno, porque senão o confronto vai ficar feio, tá? Então, nós tendemos a nos acomodar nessas situações. Tem outras, é claro, sempre tem. Essas foram as que eu selecionei hoje. Quando você tem dificuldade para enfrentar uma situação, quando você tem muitas responsabilidades e não está se conseguindo lidar com todas, quando eu tenho que admitir que eu tenho um conflito dentro de mim para resolver e não estou conseguindo, e quando tem um confronto que eu preciso travar contra a pessoa porque tem situações mal resolvidas. Então, a gente tende, nessas 4 situações, a se acomodar. Por quê? Vamos deixar... Quando eu me acomodo, o que eu faço? Eu procrastino, eu adio. Sabe o famoso adiar? Eu vou adiar essa decisão. Deixa que amanhã eu faço. Deixa pra semana que vem. Uma outra hora eu converso sobre isso. Olha, esse assunto não dá pra ser resolvido agora. Agora não é hora desse assunto. Só que algumas coisas das quais você se acomoda, elas ficam piores. Por que elas ficam piores? Porque você tá colocando no campo do comodismo situações que você precisaria estar resolvendo. E uma coisa é eu deixar passar de um dia pro outro, outra coisa é eu deixar passar de um mês pro outro, de um ano pro outro, né, gente? Lista aí, não quero, eu vou sair da live, não saia da live, lista aí agora, com a live ligada e com a tua caneta e o teu papel, 3 situações das quais você está acomodado. Agora, vamos falar como é que a percepção começa a te ajudar a sair do comodismo? A percepção não é a solução do comodismo, a solução do comodismo é você ter ação, é você ter uma atitude. É você ir pra cima, começar a reagir, a ter uma atitude em relação a isso. Agora, quando você começa a perceber, existem tipos de percepção, e eu já vou falar sobre isso, você vai começar a sair da acomodação. Porque você tá você tá acreditando na tua percepção. Você tá acreditando que você percebe as coisas, que você percebe os ambientes, que você percebe as pessoas e que isso vai te trazer uma estratégia certa para aprender a forma correta, tá? Tem a forma correta, eu não preciso agir desesperadamente, eu não preciso agir com as pessoas a qualquer momento, de qualquer forma. Tem a forma certa de agir, né? E isso para nós é um desafio constante, né? Não é para você ou para mim, é para todos nós, é um desafio constante achar a forma certa de agir nas situações difíceis. Então a gente vai lá e se acomoda com ela e deixa ela para amanhã para procrastinar. Agora, o que é muito legal sobre a percepção? Existem tipos de percepção. Percepção vem de perceber, de aprender, de estar aberto a resolver. Coloque aí, o que é? Perceber, aprender, estar aberto a resolver. Olha que legal. Quando eu desenvolvo a minha percepção, vamos lá todo mundo? Perceber, né? Aprender e estar aberto para resolver. É o né? Então você somando essas coisas, percepção, razão, equilíbrio, você vai começar a sair do comodismo. Vai começar a vencer o comodismo, porque você vai começar a perceber, tá? Isso é muito importante, perceber. Então, como é que eu percebo? Primeiro, vamos perceber, todo mundo junto? Perceber, aprender e estar aberto a resolver, certo? Ó, essa frase é boa, hein? Ó, agora que nós vamos para a parte boa. Então, vamos lá. Perceber. A senhora vai responder de novo? Vou, você vai memorizar. Aprender e estar aberto a resolver. Olha que coisa legal.
Ser aberto para resolver algo nem sempre a gente tá, perceber a gente também não gosta muito, aprender também de vez em quando a gente quer fazer do nosso jeito. Agora, como é que isso acontece? Vamos lá? Primeira coisa, através dos sentidos. Não ignore que você é uma pessoa que tem sentidos. Os teus olhos veem, se eles não veem, os seus ouvidos e os seus lábios são mais aguçados, né? A pessoa que tem alguma deficiência, algum outro sentido dela ainda é mais importante, ele ainda é mais aguçado, porque ela consegue perceber mais. Por exemplo, quem não vê, ouve melhor até, né? Que desenvolve mais. Isso é real, isso é verdadeiro, tá? Então, eu tenho sentidos, eu tenho tato, olfato, escola primária, hein? Eu vejo, eu cheiro, eu ouço, eu falo e eu sinto. Tenho tato. Não ignore os teus sentidos. Por quê? Porque eles estão percebendo as coisas todo o tempo. Eles percebem a luz, eles percebem as pessoas, eles percebem quem entrou no ambiente, eles percebem os barulhos. E eles levam isso pra onde? Pra dentro do seu interior. Ué, se eu tô ouvindo, tá entrando, né? Se eu tô sentindo, tá cheirando. Se eu tô vendo, tá entrando a imagem no meu cérebro. Se eu tô comendo... Se eu tô falando, tô comendo ar, né? Se eu tô comendo, tô me alimentando, tá entrando. E se eu estou pegando algo, eu estou sentindo, né? Tô sentindo. Então, olha que sério isso, gente, né? É muito importante os sentidos. É muito sério também, tá? Então, você tá percebendo através dos sentidos. Então, assim, não ignore. Puxa, eu percebi aquela ação dessa pessoa. Vai a fundo nessa percepção para ver. Será que isso vai te prejudicar? Será que não é hora de conversar? Será que não é o tempo de resolver? Os sentidos falam muita coisa. Deus deu a você os sentidos para você perceber o mundo. A segunda coisa que te traz percepção é o ambiente. Em que ambiente você tá? Gente, a gente sente, puxa, que ambiente pesado, ai, que ambiente iluminado, ai, que ambiente feliz, ai, que ambiente triste. Você também é apto a perceber o ambiente. E isso é muito sério, porque o ambiente que está ao teu redor é para ser percebido. Tenho 10 pessoas na sala, eu percebo, olho para aquele lá, olha lá os sentidos, ó, tá triste, tá feliz, tá assim, o clima tá pesado. Sabe aquele que você fala, meu, o clima tá pesado, não era de resolver. Mas também você pode perceber, agora é uma hora boa para resolver. Então, os sentidos, somados ao ambiente, começam a te determinar a hora de resolver as coisas. Por quê? Porque eu tô percebendo e no ambiente eu tô sentindo como é que estão as coisas. Então, eu vou começar a perceber para resolver. O terceiro aspecto importante sobre a percepção, você também percebe através de comportamentos. Os comportamentos falam mais do que as palavras, sim ou não? Né? Os comportamentos falam mais do que as palavras. Então, muitas vezes a gente quer falar, a gente quer ser lindo, a gente quer ser maravilhoso, mas a gente não pratica, a gente não faz, a gente não realiza, a gente não tem um resultado efetivo daquilo lá que você está fazendo, que você está falando, quer dizer. Então, deseje mais perceber os comportamentos e observe mais isso. Porque pelo comportamento das pessoas, você sabe se ela tá com raiva ou não. Pelo comportamento a gente já percebe se a pessoa vai resolver ou não, se a pessoa é prolixa ou não, se a pessoa vai te dar abertura ou não. Então você também percebe comportamentos. Isso também determina o teu momento de agir e não ficar acomodado, ok? O teu momento de enfrentar os problemas. Se você se abrir para perceber pelos sentidos, se abrir para perceber o ambiente, se abrir para perceber os comportamentos das pessoas, você vai começar a ficar mais sensível ao momento de agir e menos acomodado no momento de não agir, em querer não agir, ok? Em quarto lugar, importante também, eu percebo através de fatos, né, gente? Comportamentos são de pessoas, fatos são situações, né? Aconteceu isso, estourou o cano, é um fato. O Covid-19 está no mundo espalhado, é um fato. Existem milhares de pessoas morrendo, é um fato. Então, você também percebe através dos fatos. Então, quando a gente fala de percepção, nós não estamos falando de intuição. Se você precisar aprender sobre intuição, assista o vídeo de ontem. Intuição é sensibilidade, é a percepção sensível, é a percepção do sentimento, sentir, é a sensação. Agora, a percepção não é intuição.
A percepção é um conjunto de coisas. Ela é um conjunto de coisas mais concretas. Então eu percebo pelos sentidos, percebo pelos comportamentos das pessoas, percebo pelo ambiente e percebo pelos fatos que estão acontecendo. Então, olha que interessante. Se você tiver intuição que é, tô sentindo isso, mas a percepção de todas as coisas que estão ao teu redor, pelo ambiente, pelos sentidos, pelos fatos, pelos comportamentos, e você somar e trouxer isso para o equilíbrio da razão, você cada vez menos vai ser acomodado. Porque a tua percepção está aí. Não fique deitado, não fique parado, não finja que as coisas não são com você. Não resolva daqui a um mês o que você pode resolver hoje. Não adia, não procrastina. Não estabeleça limites para o teu crescimento. Não estabeleça limites para o teu futuro. Né? Deixa as coisas acontecerem, mas perceba o que você está sentindo. Perceba onde você quer chegar. Perceba como estão as coisas ao teu redor para você poder enfrentar. E enfrentar é algo muito bom, tá? Enfrentar é demais, porque faz você ter realização, tá? Eu quero falar duas coisas muito legais que eu separei aqui para vocês hoje. Lembra, se você percebeu, não se acomode. Isso vai fazer você gravar a live de hoje. Se você percebeu, não se acomode. Não se acomode, você já percebeu como... Você já percebeu, então você já tá com o caminho de resolver. Agora, ajusta essa estratégia para resolver, porque você já percebeu que tem que resolver, porque você já percebeu o que tá acontecendo ao teu redor, porque você já percebeu as coisas boas e as coisas ruins. E outra, não finge que não viu. Não finja que não viu, não finja que não sabe, não finja que não é com você. Ah, não, você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser doente, você não precisa bater boca. Mas não finge que você não viu. Não tenta se convencer de que aquilo não aconteceu. Porque é pior. Aconteceu, tem um propósito, esse propósito é difícil. Meu Deus, eu não quero resolver, eu não tô afim de resolver, mas eu preciso de força pra resolver. Mas assume, até quando você não tá afim de resolver, assume. Tá ruim de resolver, o que eu vou fazer com isso aqui? Que caminho que eu vou tomar pra resolver? Porque tá ruim de resolver. Será que eu consigo resolver? Será que eu vou em frente pra resolver? E aí você vai perceber pessoas, fatos, ambientes e sentidos. Seja sensível às coisas que estão acontecendo ao teu redor. Perceba, observe, olhe, não seja precipitado. Você não tem que ir pro comodismo, que é nunca agir, mas você também não tem que ir pra precipitação, que é agir na hora errada. Ok? Você não precisa ir nem pra hora errada e nem pro nunca. Você vai caminhar pra hora certa. Eu vou perceber e dar o bote no tempo certo. Eu vou estabelecer a ação certa na hora certa. Isso vai trazer um crescimento incrível para você. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui que você gostaria de fazer? Eu vou responder pelo menos uma sobre percepção e sobre comodismo, porque é muito importante você gravar isso. Perceba e não acomode, não fuja do que você tem que ver, fazer e resolver. Não foge, gente. Pior, né? Tudo que a gente adia fica mais caro, hein? Tá? Tudo que a gente adia fica mais pesado, tudo que a gente adia fica mais difícil, tudo que a gente adia fica mais cansativo e você vai ter que voltar lá para resolver. Temos que ter o bom senso. Está certo? Sim. O que é o bom? O que é ter bom senso? É ter equilíbrio. É equilibrar a forma e o tempo. Ter bom senso é isso, tá? O que é bom senso? Eu equilibro a forma certa para o tempo adequado. É fácil? Não, é uma descoberta. Tudo que nós estamos falando, nós estamos nos descobrindo. Então você vai se descobrir. Então assim, ter bom senso é o quê? Observar qual eu vou a forma. Eu não vou deixar de agir, mas eu vou observar a forma certa e o tempo adequado. E eu vou evitar desculpas, ok? Normalmente, nossas desculpas são mega convincentes. A sua desculpa é real, efetiva e triste, de chorar.
Fica tudo mais longe quando deixamos de agir no tempo certo e da maneira correta. É isso? Exatamente. Então, gente, às vezes você precisa de liberar perdão. Olha a frase de ontem: perdão não é sentimento, é decisão. Não é pra você demorar um ano para liberar perdão, porque você destrói o relacionamento. Perdão, mas você pode esperar 2, 3 dias. Por quê? Porque você vai sair do estado emocional de nervoso. Então, quando é a hora certa de agir? Já saiu do estado de nervoso, já equilibrou, já age. Então, você não precisa agir daqui a um ano, perdoar daqui a um ano, mas você também não precisa perdoar naquela hora. Então, vamos só dar uma respirada, uma pensada, vamos perceber o ambiente, a pessoa, o olfato, como é que foi. Encaixa todas as coisas na sua mente e já começa a ter ação. Tá bom? Encaixa todas as coisas na sua mente e já começa a buscar esse resultado. Não espere um século para resolver. Eu vou te dar uma dica muito legal, a gente está lançando, já tem muita gente fazendo. Faça o curso Reorganizando, tudo isso que a gente está te falando vai clarear na tua mente. Lá tem exercícios. Tem 16 exercícios para você conseguir praticar todas as coisas que você está aprendendo. O curso Reorganizando tá aí na bio, é muito legal, é muito válido. Eu falo que é melhor fazer o Reorganizando do que comer 3 pizzas e você vai ter um resultado efetivo maravilhoso.